Neste conteúdo vamos estudar números reais, um dos temas mais importantes da matemática para concursos. Para entender os números reais, precisamos primeiro compreender os principais conjuntos numéricos que formam esse sistema. Começamos pelo conjunto dos números naturais. Os números naturais são utilizados para contagem e normalmente são representados pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Dentro desse conjunto podemos realizar operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que nem toda divisão entre números naturais resulta em outro número natural. Outro ponto importante dentro dos números naturais é a divisibilidade. Um número é considerado divisível por outro quando a divisão entre eles resulta em um número inteiro, sem deixar resto. Por exemplo, o número 10 é divisível por 2 porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Também é importante conhecer a decomposição em fatores primos. Decompor um número em fatores primos significa escrever esse número como um produto de números primos. Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 20 pode ser decomposto como 2 vezes 2 vezes 5. A partir da decomposição em fatores primos conseguimos calcular dois conceitos muito importantes, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum, conhecido como MDC, é o maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo. Já o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC, é o menor número que é múltiplo de dois ou mais números. Depois dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros incluem todos os números naturais, o zero e também os números negativos. Assim, temos números como -1, -2, -3 e assim por diante. Dentro do conjunto dos números inteiros também realizamos operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse conjunto é muito importante entender a regra de sinais, principalmente nas operações de multiplicação e divisão. Quando multiplicamos ou dividimos dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, um número dividido por outro número inteiro diferente de zero. Exemplos de números racionais são 1/2, 3/4, 5/10 ou até números inteiros como 2, que pode ser representado como 2/1. Entre as propriedades dos números racionais, podemos destacar as operações com frações, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Também estudamos o valor absoluto de um número, que representa a distância desse número até o zero na reta numérica, sempre resultando em um valor positivo. Outro tema importante é a potenciação. A potenciação representa uma multiplicação repetida de um número por ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Relacionado à potenciação temos a radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Por fim, chegamos ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais reúne todos os números naturais, inteiros, racionais e também os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por frações e possuem infinitas casas decimais não periódicas. Um exemplo clássico é o número π ou a raiz quadrada de 2. Dentro do conjunto dos números reais também estudamos a reta real. A reta real é uma representação gráfica onde cada ponto corresponde a um número real. Nessa reta podemos localizar números negativos, o zero e números positivos. Outro conceito importante são os intervalos. Os intervalos representam conjuntos de números dentro da reta real. Eles podem ser intervalos fechados, quando incluem os extremos, intervalos abertos, quando não incluem os extremos, ou intervalos mistos, quando incluem apenas um dos extremos. Compreender os números naturais, inteiros,
racionais e reais é fundamental para resolver diversas questões de matemática em concursos públicos. Aqui no Astra Educa Concursos você encontra aulas completas sobre todos os conteúdos de matemática e língua portuguesa exigidos no edital para o concurso de fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar unidades de medidas, um tema muito importante para a prova de matemática em concursos públicos. As unidades de medida são utilizadas para quantificar grandezas como comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e velocidade. Além disso, é essencial compreender como realizar a conversão entre diferentes unidades. Começando pelo comprimento. As unidades de comprimento são utilizadas para medir distâncias. A unidade padrão no Sistema Internacional de Medida é o metro. A partir do metro existem outras unidades que representam múltiplos ou submúltiplos, como quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando realizamos conversões entre essas unidades, cada passo na escala corresponde a multiplicar ou dividir por 10. Outro tipo de medida muito comum é a área. A área representa a medida de uma superfície. A unidade padrão é um metro quadrado. Assim como ocorre com o comprimento, também existem múltiplos e submúltiplos, como quilômetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. É importante lembrar que nas conversões de área cada passo na escala equivale a 100, pois estamos lidando com unidades ao quadrado. Agora vamos falar sobre volume. O volume representa o espaço ocupado por um corpo. A unidade padrão é um metro cúbico. Também é comum utilizar o litro para medir volumes de líquidos. Nas conversões entre unidades de volume, cada passo corresponde a 1000, pois estamos lidando com unidades ao cubo. Outro tipo de medida muito importante é a massa. A massa indica a quantidade de matéria de um corpo. A unidade padrão é o quilograma. Também utilizamos unidades como grama, miligrama e tonelada. Assim como ocorre nas medidas de comprimento, cada passo na escala representa multiplicar ou dividir por 10. Também temos as medidas de tempo. O tempo é medido por unidades como segundo, minuto, hora, dia e ano. Diferente de outras medidas, as conversões de tempo não seguem sempre o sistema decimal. Por exemplo, 1 minuto possui 60 segundos e 1 hora possui 60 minutos. Outra medida importante é o ângulo. Os ângulos são medidos em graus. Um círculo completo possui 360 graus. Também podemos dividir os graus em minutos e segundos de arco. Por fim, temos a velocidade. A velocidade representa a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. A unidade mais comum é quilômetros por hora, mas também pode ser representada em metros por segundo. V igual contra barra frac ID e T. Nessa relação, V representa a velocidade, D representa a distância percorrida e T representa o tempo. Além de conhecer cada tipo de medida, é fundamental saber realizar a conversão entre diferentes unidades. Converter unidade significa transformar uma medida expressa em uma unidade para outra unidade equivalente. Por exemplo, podemos transformar quilômetros em metros, metros em centímetros ou horas em minutos. Para realizar essas conversões, é necessário compreender a escala de cada sistema de medida e aplicar corretamente a multiplicação ou divisão correspondente. Dominar unidades de medida e conversões é essencial para resolver problemas matemáticos envolvendo distâncias, tempo, áreas, volumes e velocidade. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra aulas completas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar proporcionalidade, um tema muito importante nas provas de matemática de concursos públicos. A proporcionalidade aparece em diversos tipos de problemas e está diretamente relacionada com razão, proporção,
grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e regra de 3. Começamos pela razão. A razão é uma comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Quando comparamos dois valores, estamos estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, se uma sala possui 20 alunos e 10 computadores, podemos comparar essas duas quantidades através de uma divisão. Nesse caso, a razão entre alunos e computadores é 20 dividido por 10, que resulta em 2. A razão pode ser representada de diferentes formas. Podemos escrever como fração, como divisão ou utilizando dois pontos entre os números. Assim, a razão entre dois números pode ser representada como a dividido por b, a sobre b ou a 2 pontos b. A razão é muito utilizada em situações do dia a dia, como escalas de mapas, velocidade média, densidade populacional e comparação entre quantidades. Agora vamos falar sobre proporção. A proporção ocorre quando duas razões são iguais, ou seja, quando temos duas divisões que resultam no mesmo valor. Em uma proporção temos 4 números, chamados de termos da proporção. Quando temos uma proporção do tipo A está para B assim como C está para D, podemos representá-la na forma de fração, como A sobre B igual a C sobre D. Uma propriedade muito importante das proporções é a propriedade fundamental. Essa propriedade afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, quando multiplicamos os números do meio da proporção, o resultado é igual ao produto dos números das extremidades. Esse princípio é muito utilizado para resolver diversos tipos de problemas matemáticos. Agora vamos estudar as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem na mesma proporção. Isso significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Um exemplo clássico ocorre na relação entre quantidade de produtos e preço total. Se o preço de um produto é fixo, quanto maior a quantidade comprada, maior será o valor total da compra. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Outro exemplo ocorre na relação entre distância percorrida e tempo, quando a velocidade é constante. Quanto maior o tempo de viagem, maior será a distância percorrida. Agora vamos analisar as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Ou seja, quando uma grandeza cresce, a outra reduz na mesma proporção. Um exemplo comum ocorre na relação entre número de trabalhadores e tempo necessário para realizar um serviço. Quanto maior o número de trabalhadores, menor será o tempo necessário para concluir a tarefa. Da mesma forma, se o número de trabalhadores diminui, o tempo necessário aumenta. Outro exemplo ocorre na relação entre velocidade e tempo para percorrer uma mesma distância. Se a velocidade aumenta, o tempo necessário para completar o percurso diminui. Agora vamos estudar a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é um método utilizado para resolver problemas que envolvem 4 valores, sendo que 3 deles são conhecidos e um é desconhecido. Primeiro devemos identificar se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois organizamos os valores em forma de proporção e realizamos a multiplicação cruzada para encontrar o valor desconhecido. Por exemplo, imagine que 3 cadernos custam R$ 15. Queremos saber quanto custam 5 cadernos. Nesse caso, temos uma relação direta entre quantidade e preço. Organizamos os valores em forma de proporção e resolvemos a equação para encontrar o resultado. Além da regra de 3 simples, também existe a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada quando o problema envolve mais de 2 grandezas ao mesmo tempo. Nesse tipo de problema, devemos analisar cada grandeza envolvida e verificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza que contém o valor desconhecido. Depois organizamos todas as relações de forma estruturada e realizamos os cálculos necessários para encontrar o valor procurado. A regra de 3 composta aparece com frequência em problemas envolvendo produção, tempo de trabalho, quantidade de máquinas, número de pessoas e rendimento.
Dominar razão, proporção e regra de 3 é essencial para resolver uma grande quantidade de questões de matemática em concursos públicos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar cálculo algébrico, com foco nas operações com expressões algébricas. Esse tema é muito importante na matemática porque permite trabalhar com letras que representam números, chamadas de variáveis. Uma expressão algébrica é formada por números, letras e operações matemáticas. As letras representam valores que podem variar. Por exemplo, a expressão 2x mais 3 representa uma operação em que x é um número desconhecido ou variável. Dentro do cálculo algébrico trabalhamos com termos algébricos. Um termo algébrico é formado por uma parte numérica, chamada coeficiente, e uma parte literal, que contém as letras. Por exemplo, na expressão 5x, o número 5 é o coeficiente e a letra x é a parte literal. Quando dois ou mais termos possuem a mesma parte literal, dizemos que eles são termos semelhantes. Por exemplo, 3x e 5x são termos semelhantes porque possuem a mesma variável. Já termos como 2x e 3y não são semelhantes porque possuem letras diferentes. A identificação de termos semelhantes é fundamental para realizar operações com expressões algébricas. Começamos pela adição de expressões algébricas. Para somar expressões algébricas devemos somar apenas os termos semelhantes. Isso significa que precisamos juntar termos que possuem a mesma parte literal. Por exemplo, se temos 3x mais 5x, podemos somar os coeficientes. O resultado será 8x. Da mesma forma, se temos 2x mais 4x menos 3x, somamos os coeficientes 2 mais 4 menos 3, resultando em 3x. Agora vamos falar sobre a subtração de expressões algébricas. O processo é muito parecido com a adição. Devemos identificar os termos semelhantes e subtrair seus coeficientes. Por exemplo, 7x menos 3x resulta em 4x. Quando a expressão possui parênteses, é necessário prestar atenção ao sinal que está antes do parêntese. Se houver um sinal de menos antes do parêntese, devemos trocar o sinal de todos os termos dentro dele. Agora vamos estudar a multiplicação de expressões algébricas. Na multiplicação devemos multiplicar os coeficientes numéricos e também as partes literais. Por exemplo, 2x multiplicado por 3x resulta em 6x ao quadrado. Isso acontece porque multiplicamos 2 por 3, obtendo 6, e multiplicamos x por x, que resulta em x elevado ao quadrado. Também podemos multiplicar um número por uma expressão algébrica. Nesse caso, aplicamos a propriedade distributiva. Por exemplo, 3 multiplicado por 2x mais 4 resulta em 3 vezes 2x mais 3 vezes 4. O resultado final será 6x mais 12. A propriedade distributiva é muito utilizada para eliminar parênteses em expressões algébricas. Agora vamos falar sobre a divisão de expressões algébricas. Na divisão devemos dividir os coeficientes e também as partes literais. Por exemplo, 8x ao quadrado dividido por 2x resulta em 4x. Isso acontece porque dividimos 8 por 2, obtendo 4, e dividimos x ao quadrado por x, restando apenas x. Outro conceito importante dentro do cálculo algébrico é a simplificação de expressões. Simplificar uma expressão significa reduzir a expressão à forma mais simples possível, juntando termos semelhantes e eliminando operações desnecessárias. Dominar as operações com expressões algébricas é fundamental para resolver equações, problemas matemáticos e diversas questões presentes em provas de concursos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra aulas completas com todos os conteúdos de matemática e língua portuguesa exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua
Neste conteúdo vamos estudar equações e inequações, um dos assuntos mais importantes da matemática em concursos públicos. Vamos abordar equações do primeiro grau, equações do segundo grau, relação entre coeficientes e raízes, inequações do primeiro e segundo grau, desigualdades envolvendo produtos e quocientes, além de sistemas de equações e sua interpretação geométrica. Começamos pelas equações do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma igualdade matemática que possui a incógnita elevada à primeira potência. A forma geral é a mais b igual a zero, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Exemplo: 2x mais 4 é igual a 10. Passo 1. Subtrair 4 dos dois lados. 2x mais 4 é igual a 10, 4. 2x igual a 6. Passo 2. Dividir os dois lados por 2. 2x divisão 2 é igual a 6 dividido por 2. X igual a 3. Portanto, a solução da equação é x igual a 3. Agora vamos estudar as equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau possui a incógnita elevada ao quadrado. A forma geral é a sobrescrito 2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Para resolver utilizamos a fórmula de Bhaskara. Primeiro calculamos o discriminante, chamado de delta. Delta igual b ao quadrado 4ac. Depois aplicamos a fórmula das raízes. X igual b, delta, o segunda. Vamos ver um exemplo. Resolver a equação x ao quadrado 5x mais 6 é igual a zero. Identificando os coeficientes. A igual a 1. B igual a menos 5. C igual a 6. Calculando o delta. Delta igual b ao quadrado 4ac. Delta igual menos 5, sobrescrito 2, 4, 1, 6. Delta igual a 25, 24. Delta igual a 1. Agora aplicamos a fórmula. X igual b, delta, o segunda. Substituindo. X igual 5, 1, 1, 2. Temos duas soluções. Primeira raiz. X igual 5 mais 1, 1, 2. X igual a 6, 1, 2. X igual a 3. Segunda raiz. X igual 5, 1, 2. X igual a 4, 1, 2. X igual a 2. Portanto, as raízes da equação são 3 e 2. Agora vamos estudar a relação entre coeficientes e raízes. Se uma equação do segundo grau possui raízes x e x, então, soma das raízes. X mais x igual b u a. Produto das raízes. X igual c u a. Usando o exemplo anterior. X igual a 3. X igual a 2. Soma. 3 mais 2 igual 5. Calculando pela fórmula. B u a igual menos 5, 1 igual a 5. Produto. 3, 1, 2 é igual a 6. Calculando pela fórmula. C u a igual 6, 1 igual a 6. Agora vamos estudar inequações. Uma inequação é semelhante a uma equação, mas utiliza sinais e desigualdade. Maior que, menor que, maior ou igual que maior, ou igual, menor ou igual que menor, ou igual. Exemplo de inequação do primeiro grau. 2x mais 3 é maior que 7. Passo 1. 2x mais 3, 3 é maior que 7, 3. 2x maior que 4. Passo 2. 2x divisão 2 é maior que 4 dividido por 2. X maior que 2. Portanto, a solução são todos os números maiores que 2. Existe uma regra importante. Quando multiplicamos ou dividimos uma inequação por número negativo, o sinal da desigualdade deve ser invertido. Exemplo. Hífen 2x maior que 6. Dividindo por menos 2. X menor que menos 3. Agora vamos falar sobre inequações do segundo grau. Exemplo. X ao quadrado 5x mais 6 é maior que zero. Primeiro encontramos as raízes da equação correspondente. X ao quadrado 5x mais 6 é igual a zero. Já vimos que as raízes são x igual a 2,
x igual a 3. Agora analisamos os intervalos na reta real. X menor que 2. 2 maior que x menor que 3. X maior que 3. Testando sinais ou analisando o gráfico da parábola, temos que a expressão é positiva quando x menor que 2 ou x maior que 3. Agora vamos falar sobre desigualdade, desenvolvendo o produto. Exemplo: x2, x5, maior que 0. Encontramos os pontos críticos. X igual a 2. X igual a 5. Agora analisamos os intervalos. X menor que 2. 2 maior que x menor que 5. X maior que 5. O produto será positivo quando os sinais forem iguais. Portanto, x menor que 2 ou x maior que 5. Agora vamos estudar sistemas de equações. Um sistema de equações ocorre quando temos duas ou mais equações que devem ser resolvidas simultaneamente. Exemplo: x mais y igual a 10. Xy igual a 2. Método da soma. Somamos as duas equações. X mais y mais xy igual a 10 mais 2. 2x igual a 12. X igual a 6. Agora substituímos em uma das equações. X mais y igual a 10. 6 mais y igual a 10. Y igual a 4. Portanto, a solução do sistema é x igual a 6. Y igual a 4. Agora vamos falar da interpretação geométrica. Uma equação do primeiro grau representa uma reta no plano cartesiano. Quando temos um sistema com duas equações do primeiro grau, cada equação representa uma reta. A solução do sistema é o ponto onde essas duas retas se cruzam. Já uma equação do segundo grau representa uma parábola. Quando resolvemos um sistema envolvendo uma reta e uma parábola, as soluções correspondem aos pontos onde a reta intersecta a parábola. Dominar equações, inequações e sistemas de equações é essencial para resolver muitas questões em provas de matemática de concursos públicos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar funções, um tema fundamental da matemática e muito presente em provas de concursos. Vamos abordar o conceito de função, funções de variável real, gráficos no plano cartesiano, composição de funções, funções polinomiais, estudo das funções do primeiro e segundo grau, além de funções crescentes, decrescentes, máximos e mínimos. Começamos pelo conceito de função. Uma função é uma relação matemática entre dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto está associado a exatamente um elemento do segundo conjunto. O conjunto de onde saem os valores é chamado de domínio. O conjunto que recebe os valores é chamado de contradomínio. O resultado da função para um determinado valor é chamado de imagem. Quando trabalhamos com funções de variável real, normalmente representamos a função da seguinte forma: função x igual expressão matemática. Nesse caso, x é a variável independente e função x representa o valor da função. Por exemplo, função x igual 2x mais 3. Isso significa que para cada valor de x existe um valor correspondente para a função x. Se x igual a 1, f1 igual a 2, 1 mais 3. f1 igual a 2 mais 3. f1 igual a 5. Se x igual a 2, f2 igual a 2, 2 mais 3. f2 igual a 4 mais 3. f2 igual a 7. Esses pares de valores podem ser representados no plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo x e o eixo vertical é chamado de eixo y. Cada ponto do plano é representado por um par ordenado, x, y. No caso das funções,
O valor de y corresponde ao valor da função x. Agora vamos estudar as funções polinomiais. Uma função polinomial é uma função definida por um polinômio. A forma geral de uma função polinomial é função x igual a x mais ax sobrescrito 1 mais ax mais a, onde os coeficientes são números reais e os expoentes são números inteiros não negativos. Entre as funções polinomiais mais importantes estão as funções do primeiro e do segundo grau. Começamos pela função do primeiro grau. A forma geral é função x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. O gráfico dessa função é uma reta no plano cartesiano. Se o coeficiente a for positivo, a função é crescente. Isso significa que quando x aumenta, o valor da função também aumenta. Se o coeficiente a for negativo, a função é decrescente. Isso significa que quando x aumenta, o valor da função diminui. Exemplo: função x igual 2x mais 1. Calculando alguns valores. Se x igual a 0, f 0 igual 2, 0, mais 1. f 0 igual a 1. Se x igual a 1, f 1 igual a 2, 1, mais 1. f 1 igual a 3. Se x igual a 2, f 2 igual a 2, 2, mais 1. f 2 igual a 5. Esses pontos formam uma reta crescente. Agora vamos estudar a função do segundo grau. A forma geral é função x igual a ax sobrescrito 2 mais bx mais c, onde a é diferente de zero. O gráfico dessa função é uma parábola. Se o coeficiente a for positivo, a parábola possui concavidade voltada para cima. Se o coeficiente a for negativo, a parábola possui concavidade voltada para baixo. As raízes da função correspondem aos pontos onde a parábola corta o eixo x. Elas podem ser encontradas resolvendo a equação ax sobrescrito 2 mais bx mais c igual a 0. Outro elemento importante da função do segundo grau é o vértice da parábola. O vértice representa o ponto de máximo ou mínimo da função. A coordenada x do vértice é calculada por 15 igual b, o segunda. Depois de encontrar 15, substituímos esse valor na função para encontrar yv. Se a parábola tiver concavidade para cima, o vértice representa um ponto de mínimo. Se a parábola tiver concavidade para baixo, o vértice representa um ponto de máximo. Agora vamos falar sobre funções crescentes e decrescentes. Uma função é crescente quando valores maiores de x produzem valores maiores de função x. Uma função é decrescente quando valores maiores de x produzem valores menores de função x. Nas funções do primeiro grau, isso depende apenas do sinal do coeficiente a. Nas funções do segundo grau, a função pode ser crescente em um intervalo e decrescente em outro. O ponto que separa esses intervalos é o vértice da parábola. Agora vamos estudar a composição de funções. A composição de funções ocorre quando o resultado de uma função é utilizado como entrada para outra função. Se temos duas funções função x e g, x, a composição é representada por f, g, x. Isso significa que primeiro calculamos g, x, e depois aplicamos o resultado dentro da função f. Exemplo: função x igual 2x mais 1. g, x, igual x mais 3. Calculando a composição f, g, x. Primeiro substituímos g, x, dentro de f. f, g, x, igual 2, x mais 3, mais 1. Agora, desenvolvemos f, g, x, igual 2x mais 6 mais 1. f, g, x, igual 2x mais 7. Portanto, a função composta é 2x mais 7. O estudo de funções é extremamente importante porque permite modelar diversas situações reais envolvendo crescimento, variação e comportamento de grandezas. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação.
Neste conteúdo vamos estudar geometria plana, um dos temas mais importantes da matemática em concursos públicos. A geometria plana estuda figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Começamos pelos elementos primitivos da geometria. Esses elementos são conceitos básicos utilizados para construir toda a geometria. O primeiro elemento é o ponto. O ponto representa apenas uma posição no espaço e não possui dimensão. O segundo elemento é a reta. A reta é formada por infinitos pontos e se estende indefinidamente em duas direções. O terceiro elemento é o plano. O plano é uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções. A partir desses elementos surgem outros conceitos importantes. Segmento de reta é uma parte da reta limitada por dois pontos. Semi-reta é uma parte da reta que possui um ponto de origem e se estende infinitamente em uma única direção. Semiplano é cada uma das partes em que um plano pode ser dividido por uma reta. Agora vamos falar sobre ângulos. Um ângulo é formado por duas semirretas que possuem a mesma origem. Essa origem é chamada de vértice do ângulo. A abertura entre as duas semirretas determina a medida do ângulo. A unidade de medida mais utilizada para ângulos é o grau. Um ângulo reto mede 90 graus. Um ângulo raso mede 180 graus. Um ângulo completo mede 360 graus. Agora vamos estudar os polígonos. Polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta que se ligam formando uma linha fechada. Exemplos de polígonos são triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Um polígono possui ângulos internos e ângulos externos. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula S igual N, 2, multiplicação 180, onde N representa o número de lados. Exemplo: calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono. N igual a 5. S igual 5, 2, multiplicação 180. S igual a 3 multiplicação 180. S igual a 540 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus. Agora vamos falar sobre diagonais. Diagonal é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. A quantidade de diagonais pode ser calculada por D igual N, N, 3, 1, 2. Exemplo: número de diagonais de um hexágono. N igual a 6. D igual 6, 6, 3, 1, 2. D igual a 6 multiplicação 3, 1, 2. D igual a 18, 1, 2. D igual a 9 diagonais. Agora vamos estudar retas paralelas e retas perpendiculares. Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Agora vamos estudar os triângulos. Triângulo é um polígono que possui três lados. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Exemplo: se um triângulo possui dois ângulos de 50 graus e 60 graus, o terceiro ângulo será 50 mais 60 mais x igual a 180. 110 mais x igual a 180. X igual a 180, 110. X igual a 70 graus. Agora vamos falar sobre congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes quando possuem exatamente a mesma forma e o mesmo tamanho. Isso significa que seus lados correspondentes são iguais e seus ângulos correspondentes também são iguais. Agora vamos falar sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem a mesma forma, porém tamanhos diferentes. Nesse caso, os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Agora vamos estudar os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos com quatro lados. Exemplos importantes são quadrado, retângulo, losango, paralelogramo. O quadrado possui quatro lados iguais e quatro ângulos de 90 graus. O retângulo possui quatro ângulos de 90 graus e lados opostos iguais. O losango possui quatro lados iguais. O paralelogramo possui lados opostos paralelos. Agora vamos estudar a circunferência.
Circunferência é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central, chamado centro. Essa distância é chamada de raio. O comprimento da circunferência é calculado por C igual a 2 multiplicação π multiplicação r. Exemplo: se o raio for igual a 5, C igual a 2 multiplicação 3,14 e multiplicação 5. C igual a 6,28 multiplicação 5. C igual a 31,4. Agora vamos estudar área e perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Área é a medida da superfície ocupada pela figura. Área do quadrado. A igual lado, multiplicação lado. Exemplo: lado igual a 4. A igual a 4 multiplicação 4. A igual a 16. Área do retângulo. A igual base, multiplicação altura. Exemplo: base igual a 6. Altura igual a 3. A igual a 6 multiplicação 3. A igual a 18. Área do triângulo. A igual, base multiplicação altura, 1, 2. Exemplo: base igual a 10. Altura igual a 6. A igual, 10 multiplicação, 6, 1, 2. A igual a 60, 1, 2. A igual a 30. Agora vamos estudar relações métricas no triângulo retângulo. A relação mais importante é o Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, hipotenusa sobrescrito 2 igual cateto sobrescrito 2 mais cateto sobrescrito 2. Exemplo: cateto igual a 3. Cateto igual a 4. Hipotenusa sobrescrito 2 igual 3 sobrescrito 2 mais 4 sobrescrito 2. Hipotenusa sobrescrito 2 igual a 9 mais 16. Hipotenusa sobrescrito 2 igual a 25. Hipotenusa igual a 5. Agora vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. As três razões trigonométricas principais são seno, cosseno e tangente. Seno, sem, ângulo, igual cateto oposto hipotenusa. Cosseno, cos, ângulo, igual cateto adjacente hipotenusa. Tangente, tan, ângulo, igual cateto oposto um cateto adjacente. Exemplo: se em um triângulo retângulo temos cateto oposto igual a 3, cateto adjacente igual a 4, hipotenusa igual a 5. Sem igual a 3, 5 é igual a 0,6. Cos igual a 4, 5 é igual a 0,8. Tan igual a 3, 4 é igual a 0,75. Dominar os conceitos de geometria plana é essencial para resolver diversas questões envolvendo ângulos, triângulos, áreas, perímetros e trigonometria em provas de matemática. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do Cana. Neste conteúdo vamos estudar geometria espacial. A geometria espacial é a parte da matemática que estuda figuras tridimensionais, ou seja, figuras que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Essas figuras ocupam espaço e por isso possuem volume. Entre as principais figuras da geometria espacial estão o cubo, o paralelepípedo, o prisma, a pirâmide, o cilindro, o cone e a esfera. Primeiro vamos entender alguns conceitos básicos. No espaço trabalhamos com 3 elementos fundamentais: ponto, reta e plano. O ponto representa uma posição no espaço. A reta é formada por infinitos pontos alinhados. O plano é uma superfície plana que se estende indefinidamente. No espaço também estudamos as posições relativas entre retas e planos. 2 retas podem ser paralelas. Isso acontece quando elas não se encontram, mesmo que sejam prolongadas. 2 retas podem ser concorrentes. Nesse caso, elas se encontram em um único ponto. Também existem retas reversas. São retas que não se cruzam e não são paralelas porque estão em planos diferentes.
Uma reta também pode ser paralela a um plano ou pode interceptar um plano em um ponto. Agora vamos estudar os sólidos geométricos. Começamos pelo cubo. O cubo é um sólido que possui 6 faces quadradas iguais. Todas as arestas possuem o mesmo comprimento. Volume do cubo. V igual a sobrescrito 3. Onde A é o comprimento da aresta. Exemplo. Se a aresta mede 3 unidades. V igual 3 sobrescrito 3. V igual a 3 multiplicação 3 multiplicação 3. V igual a 27. Área total do cubo. A igual 6A sobrescrito 2. Exemplo. A igual a 3. A igual a 6 multiplicação 3 sobrescrito 2. A igual a 6 multiplicação 9. A igual a 54. Agora vamos estudar o paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido que possui 6 faces retangulares. Seu volume é calculado multiplicando o comprimento, largura e altura. V igual comprimento multiplicação, largura, multiplicação altura. Exemplo. Comprimento igual a 5. Largura igual a 3. Altura igual a 2. V igual a 5 multiplicação, 3 multiplicação 2. V igual a 30. Agora vamos estudar os prismas. Prisma é um sólido que possui duas bases paralelas e iguais. As faces laterais são paralelogramos. O volume do prisma é calculado por V igual à área da base, multiplicação altura. Exemplo. Se a área da base é 10 e a altura é 4. V igual a 10 multiplicação 4. V igual a 40. Agora vamos estudar a pirâmide. A pirâmide possui uma base e várias faces laterais triangulares que se encontram em um ponto chamado vértice. O volume da pirâmide é calculado por V igual área da base multiplicação altura, divisão 3. Exemplo. Área da base igual a 12. Altura igual a 6. V igual 12 multiplicação 6, divisão 3. V igual a 72 divisão 3. V igual a 24. Agora vamos estudar o cilindro. O cilindro possui duas bases circulares paralelas e uma superfície lateral curva. O volume do cilindro é calculado por V igual π multiplicação R ao quadrado multiplicação H, onde R é o raio da base e H é a altura. Exemplo. R igual a 2. H igual a 5. π 3,14. V igual a 3,14, multiplicação, 2 sobrescrito 2 multiplicação 5. V igual a 3,14, multiplicação 4 multiplicação 5. V igual a 3,14, multiplicação 20. V igual a 62,8. Agora vamos estudar o cone. O cone possui uma base circular e um vértice. O volume do cone é calculado por V igual π multiplicação R ao quadrado multiplicação H, divisão 3. Exemplo. R igual a 3. H igual a 6. π 3,14. V igual 3,14, multiplicação 3 sobrescrito 2 multiplicação 6, divisão 3. V igual 3,14, multiplicação 9 multiplicação 6, divisão 3. V igual 3,14, multiplicação 54, divisão 3. V igual a 169,56 divisão 3. V igual a 56,52. Agora vamos estudar a esfera. A esfera é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central chamado centro. Essa distância é chamada de raio. Volume da esfera. V igual 4 multiplicação π multiplicação R sobrescrito 3, divisão 3. Exemplo. R igual a 3. π 3,14. V igual 4 multiplicação 3,14, multiplicação 3 sobrescrito 3, divisão 3. V igual 4 multiplicação 3,14, multiplicação 27, divisão 3. V igual 4 multiplicação 84,78, divisão 3. V igual a 339,12,
divisão 3. V igual a 113,04. Área da superfície da esfera. A igual a 4 multiplicação π multiplicação r ao quadrado. Exemplo. R igual a 3. A igual a 4 multiplicação 3,14 multiplicação 9. A igual a 12,56 multiplicação 9. A igual a 113,04. Dominar os conceitos de geometria espacial é essencial para resolver questões que envolvem volume, área lateral e área total de sólidos geométricos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Esse é um tema muito importante da matemática e aparece com frequência em provas de concursos. Começamos pelo conceito de sequência numérica. Uma sequência numérica é uma lista ordenada de números que seguem uma determinada regra de formação. Cada número da sequência é chamado de termo. Exemplo de sequência: 2, 4, 6, 8, 10. Nesse caso, existe uma regra clara. Cada termo é obtido somando 2 ao termo anterior. Podemos representar os termos de uma sequência da seguinte forma: A, onde A é o primeiro termo, A é o segundo termo, A é o terceiro termo. A representa um termo qualquer da sequência. Agora vamos estudar a progressão aritmética. Uma progressão aritmética, também chamada de pará, é uma sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Essa diferença constante é chamada de razão da progressão. Exemplo: 2, 5, 8, 11, 14. Observe que sempre somamos 3 para encontrar o próximo termo. 5, 2 é igual a 3. 8, 5 é igual a 3. 11, 8 é igual a 3. Portanto, a razão dessa progressão aritmética é R igual a 3. Agora vamos ver como calcular qualquer termo da pará. A fórmula do termo geral da progressão aritmética é A igual a mais N, 1, multiplicação R, onde A é o termo que queremos descobrir. A é o primeiro termo. N é a posição do termo. R é a razão. Exemplo. Considere a sequência: 3, 7, 11, 15. Temos A igual a 3. R igual a 4. Vamos calcular o décimo termo. A igual a mais D, 1. Multiplicação R. A igual a 3 mais 9 multiplicação 4. A igual a 3 mais 36. A igual a 39. Portanto, o décimo termo da progressão é 39. Outro conceito importante é a soma dos termos de uma pará. A fórmula da soma dos n primeiros termos é S igual a mais A, multiplicação N1, 2. Exemplo. Sequência: 2, 4, 6, 8, 10. Vamos calcular a soma dos 5 primeiros termos. A igual a 2. A igual a 10. N igual a 5. S igual 2 mais 10. Multiplicação 5, 2. S igual a 12 multiplicação 5, 2. S igual a 60, 2. S igual a 30. Agora vamos estudar a progressão geométrica. Uma progressão geométrica, também chamada de PG, é uma sequência numérica em que cada termo é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante. Essa constante é chamada de razão da progressão. Exemplo: 2, 6, 18, 54, 162. Observe que cada termo é multiplicado por 3. 6 dividido por 2 igual 3. 18 dividido por 6 igual 3. 54 dividido por 18 igual 3. Portanto, a razão é Q igual a 3. Agora vamos ver a fórmula do termo geral da progressão geométrica. A igual a multiplicação QN, 1, onde
A é o primeiro termo, que é a razão. N é a posição do termo. Exemplo. Sequência. 3, 6, 12, 24. Temos A igual a 3, que igual a 2. Vamos calcular o sexto termo. A igual a 3 multiplicação 2, sei, 1. A igual a 3 multiplicação 2. A igual a 3 multiplicação 32. A igual a 96. Agora vamos estudar a soma dos termos de uma PG. Quando a PG possui n termos, a soma é dada por S igual a multiplicação Q1, o Q1. Exemplo. Sequência. 2, 4, 8, 16. Temos A igual a 2, Q igual a 2, N igual a 4, S igual a 2 multiplicação 2, 1, 2, 1. S igual a 2 multiplicação 16, 1, 1. S igual a 2 multiplicação 15. S igual a 30. Portanto, a soma dos 4 primeiros termos é 30. Dominar sequências, progressão aritmética e progressão geométrica é essencial para resolver diversos problemas matemáticos que aparecem em provas de concursos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar matemática financeira. Esse tema é muito comum em provas de concurso, desenvolve principalmente 3 conceitos: porcentagem, juros simples e juros compostos. Começamos pela porcentagem. Porcentagem significa uma razão com base em 100. Quando dizemos que algo corresponde a 10%, isso significa 10 partes de um total de 100 partes. Podemos representar porcentagem de 3 formas: na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Por exemplo, 10% igual, 10 100 igual a 0,10. 25% igual, 25 100 igual a 0,25. 50% igual, 50 100 igual a 0,50. Para calcular uma porcentagem de um valor, multiplicamos o valor pela taxa percentual. Exemplo. Calcular 20% de 200. 20% igual, 20 100 igual a 0,20. Agora fazemos a multiplicação. 0,20 vezes 200 igual 40. Portanto, 20% de 200 é igual a 40. Outro exemplo. Calcular 15% de 300. 15% é igual a 0,15. 0,15 vezes 300 igual 45. Agora vamos estudar juros simples. Os juros representam o valor pago pelo uso de um dinheiro durante um determinado período. Nos juros simples, os juros são calculados sempre sobre o valor inicial, que é chamado de capital. A fórmula dos juros simples é J igual C multiplicação I e multiplicação T, onde J representa os juros, C representa o capital inicial, I representa a taxa de juros, T representa o tempo. Exemplo. Um capital de R$ 1.000 é aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 4 meses. Vamos calcular os juros. Primeiro transformamos a taxa em forma decimal. 5% é igual a 0,05. Agora aplicamos a fórmula. J igual C multiplicação I multiplicação T. J igual a 1.000 multiplicação 0,05 multiplicação 4. J igual a 1.000 multiplicação 0,20. J igual a 200. Portanto, os juros serão R$ 200. O valor total acumulado é chamado de montante. O montante é calculado somando o capital inicial com os juros. M igual C mais J. No exemplo anterior, M igual a 1.000 mais 200. M igual a 1.200. Agora vamos estudar juros compostos. Nos juros compostos, os juros são calculados sobre o capital inicial e também sobre os juros acumulados nos períodos anteriores. Por isso, os juros compostos são conhecidos como juros sobre juros.
A fórmula do montante nos juros compostos é M igual C multiplicação 1 mais I, T, onde M representa o montante, C representa o capital inicial, I representa a taxa de juros, T representa o tempo. Exemplo: um capital de R$ 1.000 é aplicado a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos. Primeiro transformamos a taxa em decimal. 10% é igual a 0,10. Agora aplicamos a fórmula. M igual a 1.000 multiplicação 1 mais 0,10, 3. M igual a 1.000 multiplicação 1,10, 3. Agora calculamos a potência. 1,10 sobrescrito 3 igual a 1,331. Agora, multiplicamos. M igual a 1.000 multiplicação 1,331. M igual a 1.331. Portanto, o montante final será R$ 1.331. Os juros podem ser encontrados subtraindo o capital inicial do montante. J igual MC. J igual a 1.331.000. J igual a 331. Portanto, os juros obtidos foram R$ 331. Dominar porcentagem, juros simples e juros compostos é fundamental para resolver problemas envolvendo aumentos, descontos, aplicações financeiras e financiamentos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação. Neste conteúdo vamos estudar estatística básica, com foco em 4 conceitos muito importantes: média, média ponderada, mediana e moda. Esses conceitos são utilizados para analisar e interpretar conjuntos de dados. A estatística é uma área da matemática que permite organizar, resumir e interpretar informações numéricas. Quando analisamos um conjunto de dados, muitas vezes precisamos encontrar um valor que represente o comportamento geral desses dados. Esses valores são chamados de medidas de tendência central. A primeira medida que vamos estudar é a média aritmética. A média aritmética é obtida somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo o resultado pela quantidade total de valores. A fórmula da média aritmética é média igual soma dos valores divisão quantidade de valores. Vamos ver um exemplo. Considere as seguintes notas de um aluno em 5 provas: 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro somamos todas as notas. 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 é igual a 40. Agora dividimos pela quantidade de notas, que é 5. Média é igual a 40, divisão 5. Média é igual a 8. Portanto, a média das notas é igual a 8. Agora vamos estudar a média ponderada. A média ponderada é utilizada quando os valores possuem pesos diferentes, ou seja, alguns valores têm mais importância do que outros. Para calcular a média ponderada, devemos multiplicar cada valor pelo seu peso correspondente. Depois somamos esses produtos e dividimos pela soma dos pesos. A fórmula da média ponderada é: média ponderada é igual a XP mais XP mais XP mais XP, divisão P mais P mais P mais P, onde X representa os valores, P representa os pesos. Exemplo: um aluno realizou 3 provas com os seguintes resultados. Prova 1, nota 6, peso 2. Prova 2, nota 8, peso 3. Prova 3, nota 9, peso 5. Primeiro multiplicamos cada nota pelo seu peso. 6 vezes 2 igual 12. 8 vezes 3 igual 24. 9 vezes 5 igual 45. Agora somamos os resultados. 12 mais 24 mais 45 é igual a 81. Agora somamos os pesos. 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. Agora dividimos. Média ponderada igual a 81 divisão 10. Média ponderada igual a 8,1. Portanto, a média ponderada é igual a 8,1. Agora vamos estudar a mediana.
A mediana é o valor central de um conjunto de dados quando esses dados estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Primeiro devemos organizar os dados. Exemplo: considere os seguintes valores: 7, 3, 10, 5, 8. Primeiro organizamos em ordem crescente: 3, 5, 7, 8, 10. Como existem 5 valores, o valor central é o terceiro valor. Mediana igual a 7. Agora vamos ver um exemplo com quantidade par de valores. Considere os dados: 2, 4, 6, 8. Nesse caso, não existe um único valor central. Devemos calcular a média dos dois valores centrais. Os valores centrais são 4 e 6. Mediana igual 4 mais 6, divisão 2. Mediana igual a 10 divisão 2. Mediana igual a 5. Agora vamos estudar a moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Exemplo: considere os valores 3, 5, 5, 7, 8. O número que aparece mais vezes é o número 5. Portanto, a moda é 5. Um conjunto pode ter diferentes situações em relação à moda. Quando existe apenas um valor que aparece com maior frequência, o conjunto é chamado de unimodal. Quando existem dois valores com a mesma frequência máxima, o conjunto é chamado de bimodal. Exemplo: 2, 3, 3, 5, 5, 7. Nesse caso existem duas modas, 3 e 5. Também existem conjuntos sem moda. Exemplo: 2, 4, 6, 8, 10. Nesse caso, todos os valores aparecem apenas uma vez. Portanto, não existe moda. Essas medidas são muito importantes para analisar conjuntos de dados e resumir informações numéricas. Dominar média, média ponderada, mediana e moda é essencial para resolver questões de estatística em prova de matemática de concursos públicos. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de matemática e língua portuguesa com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Acesse a playlist do canal e continue sua preparação.